Primeira questão. Lembra aí, ó, tudo questão autoral, tudo questão bem legal, gente, né? Bem, eu diria, no nível de Enem, FUVEST, Unicamp. Então, bem legal, bem legal. Presta atenção, viu? Com a descoberta acidental em 1976 do primeiro polímero condutor de eletricidade, o poliacetileno, vários outros foram sendo sintetizados como os representados abaixo. Está aí, um bocado de polímero condutor de corrente elétrica. Aí você diz assim, mas Pedro, polímero eu poderia dizer que é um plástico? Sim, plásticos que conduzem a corrente elétrica. Claro, eles têm algum tratamento especial quando a gente tiver em polímeros, detalhadamente, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Mas a gente pode resolver a questão pelas propriedades dos hidrocarbonetos. Vê só, que característica principal você elencaria para justificar a condutibilidade elétrica desses metais sintéticos? Esses polímeros condutores de eletricidade, gente, são chamados de metais sintéticos. Então, que característica desses polímeros aí você diria que conduz a corrente elétrica por conta disso, Pedro? O que é que você acha? Vamos analisar cada uma delas. Será que eles conduzem a corrente elétrica é porque são compostos orgânicos? Claro que isso é falso, né? Porque se fosse assim, vários outros compostos, como por exemplo o açúcar, que é um composto orgânico, conduziria a corrente elétrica. E não é verdade, porque o açúcar não conduz a corrente elétrica. É porque são cadeias polinucleares? Também não. Por exemplo, o naftaleno não conduz a corrente elétrica. Não é porque você tem vários núcleos lá que você vai ter, obviamente, a condutibilidade elétrica. Isolamento dos núcleos? Também não. O isolamento, por exemplo, se você tivesse uma cadeia assim, ó, imagine aqui uma cadeia assim. Veja, essas cadeias elas estariam ligadas o quê? Vértice a vértice, ou não é? Mas elas não conduziriam a corrente elétrica, tá? Só porque estão ligadas vértice a vértice. Então, não é isso. Conjugação das ligações π. Olha aí a resposta. E o que danado, Pedro, é conjugação de elétrons π, conjugação de ligações π. Vamos analisar. Ó, a polianilina. A ligação π, gente, não esqueça. Ó, vamos lá, vamos lembrar. Você tem uma ligação simples, você pode ter uma ligação dupla, você pode ter uma ligação tripla. Numa ligação simples, você sabe que é uma sigma. Numa ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Numa ligação tripla, uma é sigma, mas duas são π. Tá bem? Então, sempre aparece uma ligação sigma, o resto é π. Não esquece do que eu vou te dizer. A ligação sigma, ela é uma ligação que é mais coesa. Os orbitais estão, eu diria, interpenetrados. Eles estão fazendo, eu diria, uma ligação mais forte entre eles. Então, os elétrons das ligações sigma são muito difíceis de você fazer com que eles se movimentem. Já os elétrons que fazem parte das ligações π, não. São ligações que ocorrem entre dois orbitais p puros paralelos. E aí o elétron fica transitando ou por cima ou por baixo. E essa transição ou por cima ou por baixo faz com que os elétrons π sejam facilmente deslocados. Mas além disso, quem tem elétrons π pode ter essa facilidade de condução da corrente elétrica. Mas além disso, tem outro detalhe importante que é isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Veja, onde aparece uma dupla ligação, é uma ligação π. Se você olhar direitinho, ó, aqui é uma π, aqui, ó, vamos começar por aqui. Uma π, uma não. Uma π, uma não. Uma π, uma não. Uma π, uma não.
né? Então, esse elétron aqui, inclusive, ó, ele entra como ligação pi. Pi, não. Pi, não. Pi, não. Pi, não. Pi, não. Então, a ligação pi aparece onde tem dupla. Olha esse outro aqui, ó, o polipirrol. Uma pi, não. Pi, não. Pi, não. Pi, não. Assim por diante. Não vou estar aqui repetindo todos eles, que aí está só perdendo tempo. Olha aqui o polifurano. Uma pi, uma não. Uma pi, uma não. Uma pi, uma não. Ó, pi, não. Pi, não. Pi, não. Essas ligações pi, ó, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, é o que a gente chama de ligações pi conjugadas. Tá bem? Então, esses compostos que têm as ligações pi conjugadas têm a característica de poder conduzir bem a corrente elétrica. Então, é por isso que a resposta aí está na letra D de dado. Conjugação das ligações pi significa ligações pi conjugadas. E o que são as ligações pi conjugadas, gente? Não esquece, não. É uma pi, a outra não. Uma pi, a outra não. Uma pi, outra não. Em sequência. A gente chama isso de ligações pi conjugadas, ou seja, conjugação das ligações pi. Daí a resposta na letra D. Veja o polipirrol. Eu fiz essa animação aqui para você entender. Faz vendo aí, parte do polipirrol, o polímero chamado polipirrol. Inclusive, eu tenho um amigo, não é, que o mestrado dele e o doutorado foi em cima desse polímero condutor de eletricidade, o polipirrol. Inclusive, ele fez 2 sensores. No mestrado, ele fez um sensor que ele chamou de nariz químico. Esse polipirrol que conduz a corrente elétrica, ele determinava a idade do vinho, quando ele foi fabricado, os teores de álcool que tinha, os teores de outros materiais que tinham, e dizia, inclusive, o que faltava naquele vinho. Já o doutorado dele foi com polipirrol para detectar hidrocarbonetos, ou seja, vazamentos de petróleo. Você teria um sensor que acusaria rapidamente. Mas dê uma olhada aqui, ó. Aqui não é ligação pi. Aqui tem uma pi. Aqui não tem. Aqui tem uma pi. Aqui não tem. Aqui tem uma pi. Aqui não tem. Aqui tem uma pi, ó. Aqui não tem. Veja, ó, ligações pi aqui estão o quê, gente? Conjugadas. Então, esse polímero aqui, ele pode sim conduzir a corrente elétrica. Detalhe, detalhe. Os livros não mostram, muito professor também não mostra. Mas cada quina dessa aqui, a gente não sabe que é um carbono, ó, isso aqui é um carbono, isso aqui é outro carbono, ó, outro carbono, aqui é outro, ó, tudo isso aqui é carbono. Mas presta atenção, presta atenção. Eu não coloquei os hidrogênios, porque é comum a gente, na química orgânica, não colocar os hidrogênios nesse tipo de estrutura. Mas a gente sabe que tem aqui, ó, a quarta ligação que falta, a gente completa com quem? Com os hidrogênios. Mas o detalhe que eu quero te mostrar não é esse, não. Se todos esses carbonos que eu te mostrei aqui, ó, eu estou dizendo todos, se todos eles têm uma dupla e 2 simples, pode ter certeza que ele está hibridizado em sp2. Todo carbono que tem uma dupla e 2 simples, ele está hibridizado em sp2. E esses carbonos sp2, todos eles, eu disse todos eles, têm elétrons nesses orbitais que eu mostrei aí agora. Vou mostrar de novo, ó. Esses orbitais aí são os orbitais p puros que não entraram na hibridização, só que eles existem. Como fica difícil de desenhar, eles preferem em provas de vestibulares, em livros, não desenhar. Mas, na verdade, o polipirrol, o polifurano, inclusive o próprio benzeno, era para você mostrar ele com esses orbitaizinhos aí. Mas eles não mostram. Mas cuidado que um Enem pode aparecer um dia com esses orbitaizinhos aí, ó. Esses orbitais que estão piscando aí são os orbitais P puros, cada um tem um elétron. E cada um, ó, executa o quê? Essa ligação π aqui, ó, gente, ó, essa ligação π aqui, na verdade, é a ligação que vai ocorrer, ó, entre esses 2 orbitais que estão paralelos. Ou aqui por cima ou aqui por baixo. Então, esses elétrons, dê uma olhada aí na animação, ó, eles ficam aí, ó, transitando de um lado para o outro, ó.
Então, a condutibilidade elétrica ela pode se dar por conta disso. Então, esses polímeros condutores de corrente elétrica, condutores de eletricidade, conduzem a eletricidade por conta desses orbitais do tipo P, em que a facilidade de você deslocar os elétrons é muito fácil. Percebeu aí? Então veja que tudo isso é importante para você chegar bem em qualquer vestibular. Tá? Então, polipirrol, polifurano, qualquer um desses vai ter orbitais do tipo P, vai ter ligações π conjugadas e os elétrons eles caminham desse jeito aí, de modo que o circuito pode ser fechado, a corrente elétrica pode fluir facilmente. Então, aí a resposta dessa questão, como a gente viu, letra D de dado, não é? Conjugação das ligações π. Bora para outra. Vamos lá. Segunda questão. Preste atenção aí, viu? Para se chegar ao metal nióbio com pureza de 99%, várias etapas foram efetuadas. Numa delas, diga lá. Essas cadeias conjugadas influenciam na cor do composto? Sim, sim. A conjugação dessas ligações π é que podem, obviamente, não é, dar a coloração aos compostos. Também é uma das características, sim. Por exemplo, aquele pigmento laranja da cenoura é do beta-caroteno que tem as ligações π conjugadas, sim. Também, também. Muito bem. E por que, prof? Porque essas ligações π, aí é uma explicação mais do lado da física. Quando elas têm ligações π conjugadas, elas têm uma coisa chamada ressonância. E essa ressonância, ela absorve algumas cores do Sol. Mas veja, não consegue absorver todas. Ela absorve algumas e reflete em outras. O que reflete é a cor que a gente enxerga. Mas isso aí é uma propriedade de cada material e não tem um porquê realmente. Apenas sabe-se que é assim. É a mesma coisa que eu te perguntar. Por que mais atrai menos? A gente sabe que atrai, mas por quê? Não tem uma justificativa, tá bem? A gente apenas sabe que atrai. Então, assim, é nos compostos da química orgânica que são conjugados, as ligações π. A gente sabe que eles absorvem cor e refletem algumas. Essa que reflete é o que a gente vê. Agora, não tem um porquê, tá certo? Apenas sabe-se que isso acontece. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, para se chegar ao metal nióbio com pureza 99%, várias etapas foram efetuadas. Numa delas, o mineral pirocloro, não interessa não qual é o mineral pirocloro, é separado da ganga. Ganga é o que não presta do mineral. E é concentrado até que a porcentagem de nióbio atinja um patamar de 50%. Só enchimento de linguiça até agora. Isso é feito hidrofobizando o mineral, ou seja, deixando com afinidade com o ar, bolhas de ar, e não com a água. E, portanto, o mesmo sobe na forma de espuma, onde será removido na superfície, como revela a figura que se segue. E este método de separação é uma... Bom, a ganga é o que você não quer do mineral. Então, essa ganga ela vai para o fundo do recipiente, tá bem? Aquele mineral, esse pequenininho aqui, que você quer, esse mineral pequenininho que você quer, ele termina se agarrando ao quê? Às bolhas de ar. As bolhas de ar. Mas isso é feito assim espontaneamente, Pedro? Não. Os engenheiros químicos fazem um tratamento daquela mistura de modo aquele que ele quer separar possa ser agarrado pela bolha de ar e aquele que não interessa, que é a ganga, justamente ele não vai ser aderido pela bolha de ar, ele vai para o fundo do recipiente. Alguém pode me dizer como é o nome desse método de separação em que você separa dois sólidos jogando são microbolhas dentro do sistema? A microbolha agarra um dos materiais e sobe, forma uma espuma lá em cima, o outro material não adere à bolha e desce. Isso porque, repito, o engenheiro fez um tratamento de modo que um dos sólidos fique aderido à bolha. O outro sólido que não interessa não fique aderido à bolha. O engenheiro químico sabe como fazer isso aí. Mas eu pergunto, como é o nome desse processo aí de separação em que as bolhas vão agarrar a alguns sólidos e os outros sólidos que não interessam não vão ser agarrados pelas bolhas?
e descem. É o que a gente chama de ganga. O nome desse processo aí, cuidado, flotação. Oxe, Pedro, peraí. Eu vejo que nos livros flotação não é assim, não. Cuidado que Enem, FUVEST, Unicamp, as nossas daqui, FPS, Cato, gostam de fazer perguntas desse perfil aí, desse tipo. Eu tenho certeza que você deve ter imaginado isso assim, ó. Ah, flotação eu tenho aqui, por exemplo, areia e pó de serra. Eu tenho aqui misturado. Areia e pó de serra. Tenho aqui misturado, areia e pó de serra. Como é que eu separo a areia do pó de serra? Jogo um líquido de densidade intermediária, que é a água. O que é que faz? A água fica no meio. Quem sobe é o menos denso, a serragem, o pó de serra. Quem desce, o mais denso, a areia. Isso aqui a gente chama de flotação. Ah, Pedro, eu só tinha aprendido flotação assim. Tudo bem, isto é uma flotação sim. É chamado sim de flotação. Mas não esquece que essa outra, vou colocar aqui, ó, essa outra aqui também é flotação. Como é que a gente faz? Eu não sei se você está vendo aqui dois sólidos diferentes. Um é amarelinho. O amarelinho, ele é ele é o quê? O amarelinho, ele é hidrofílico. Então ele tem afinidade com a água. Ele vai sair junto com quem? Ele vai sair junto com quem? Com a água. São as partículas que são hidrofílicas. As bolhas de ar, elas não se misturam, elas não se aderem à água. As bolhas de ar sobem. E sobem com quem? Com essas partículas aqui, eu não sei se você está vendo, ó, essa outra partículazinha aqui, foi dado um tratamento a ela para ela ficar hidrofóbica. Aí o que é que acontece? Ó, tu estás vendo ou não? Um bocado de bolinha subindo justamente com esse material que é um quadradinho. Olha ele aqui, ó. Esse material aqui é hidrofóbico e quem é hidrofóbico se agarra às bolhas de ar. E aí sobe, forma uma espuma e essa espuma vai ser retirada. Essa espuma geralmente está com o material que você tem interesse, enquanto que o hidrofílico que sai aqui por baixo, que é a ganga, não nos interessa muito, porque não tem, às vezes, valor comercial. Vou mostrar uma animação. Percebe aí como é. Tá vendo aí? O cara jogou aqui dentro, ó, jogou aqui dentro o quê? Dois sólidos. Fez um tratamento prévio, de modo que um deles ficasse hidrofóbico e o outro ficasse hidrofílico. Hidrofílico vai ter afinidade com a água, vai sair junto com a água lá por baixo. O hidrofóbico ele vai se juntar às bolhas de ar. A gente não está vendo aqui, mas aqui está sendo borbulhado o ar. Está sendo borbulhado o ar aqui nesse recipiente. Microbolhas de ar vão subindo e vão puxando quem? Quem é hidrofóbico, que é o que interessa. E você veja que com uma espécie de pincel aí, o cara está só tirando o quê? A espuma. O que é que ele está fazendo aí? Uma separação também chamada de flotação. Cuidado, porque quando eu falo isso, tem muita gente que chega para mim e diz assim, Pedro, teve um rapaz até o ano passado disse assim, eu já estou fazendo o meu quinto vestibular. Eu nunca sabia que esse método de separação aí era uma flotação. Então veja, né, como é importante a gente saber tudo isso bem direitinho. Então veja, esse material que você está retirando, vendo aí ser retirado com uma espuma, isso aí é o que interessa. A parte de baixo que está saindo lá por baixo para a pia, ó, que você não está vendo, o material que está saindo lá para baixo é a ganga. Tá? É o material que está junto com quem? Com a água. É o material que é hidrofílico, ele tem afinidade com a água. Esse material que está subindo com as bolhas de ar, ele é hidrofóbico, porque se ele fosse hidrofílico, ele iria sair com a água. Então, com as bolhas de ar, sobe aquele material que é hidrofóbico. Aí essas bolhas sobem com ele e lá ó, o cara está tirando ali, feito um pincel. Ok? Então, tá aí mais uma questão, não é? Letra B de bola, mas uma questão bem diferentezinha. Não é? Vamos lá. Olha aí, ó, mais uma vez, um videozinho aí sobre flotação, tá vendo? Tá vendo que a espuma está caindo no local aí, que é o que interessa. O que me interessa é o material sólido que está junto dessa espuma.
Tá bem? A parte hidrofílica está saindo lá por baixo que a gente não está vendo, que não nos interessa, que não nos interessa. Bora lá. Terceira questão. Preste atenção aí. Terceira questão é uma Ô, questão... Pedrinho, Oi, diz. nesse processo de separação, tem alguma chance de sair um pouco de água junto? Não, vai sair água junto com as bolhas. Mas aí, mais lá na frente, você vai fazer outro método de separação, uma filtração, uma centrifugação, enfim, tá bom? Mas Ah, para entendi. separar esses dois sólidos, nesse momento aí, o que ele fez foi uma flotação. Agora, lá na frente, tá certo, Lucas? Ele vai sim ter outros processos de separação. Ah, Tá entendi. bem? Valeu, Pedrinho. Bora lá. Os sais denominados, terceira questão, viu, gente? Os sais denominados de nitrato têm uma característica comum, que é todos são bastante solúveis em quê? Em água. Todo nitrato é bastante solúvel em água. Nitrato de cálcio, nitrato de chumbo, nitrato de zinco, todos eles são bastante solúveis em água. A fórmula real desse íon não pode ser representada por uma única estrutura. E isso é caracterizado pelo tipo de seta ali representada. Essa seta aqui não é reversibilidade não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Essa seta aqui não significa reversibilidade, não. Essa seta aqui está me dizendo que a estrutura ora é essa, ora é essa, ora é essa. Eu não posso representar por uma única estrutura. Tá certo? Porque, ó, ora a dupla ligação está aqui. Aí na outra a dupla ligação já veio aqui para cima. Na outra, a dupla ligação já veio aqui para o lado direito. E fica nesse movimento e vai e vem. Tem ressonância aí, Pedro? Tem ressonância. Tá bem? Então, bora lá. Qual é a hibridização, então, que ele pergunta aí do nitrogênio neste ânion, né, que apresenta ressonância? Qual é a hibridização? Gente, vamos fazer uma analogia. Carbono, que só tem simples ligações. Oi, deixa eu corrigir aqui. O feio aqui. Corrigir aqui. Então, carbono, que só tem simples ligações. A hibridização é sp3. Carbono que tem uma dupla ligação e duas simples, a hibridização é sp2. E carbono que tem uma tripla e uma simples, ou então duas duplas, ele estará hibridizado em sp. Esquece disso não. Pedro, então o nitrogênio é semelhante? O nitrogênio aqui, ele tem uma dupla e duas simples. Quem tem uma dupla e duas simples está hibridizado, portanto, em sp2. Vou até te mostrar como é a estrutura dele. Ó. Olha como é. O nitrogênio está ali no meio, os oxigênios estão aqui ao redor. E se você unir os orbitais do nitrogênio, que figura que se forma? Triângulo. Vamos lembrar, bora lembrar, para quem não lembra, vamos lembrar de hibridização? O híbrido sp3, ele também é conhecido por tetraédrico. Lembras? O híbrido sp2, ele é conhecido por trigonal, porque forma um triângulo. E o híbrido sp, ele é conhecido por linear, que forma uma linha. Então, veja, até nisto você poderia fazer todas essas, eu diria, associações. Então, qual é a hibridização do nitrogênio no ânion nitrato? sp2. sp2. Tá bem? Então, veja que não tenho que ir para a matemática, até porque poucos no mundo dominam essa matemática aí, não é, da equação de Schrödinger, para identificar tudo, como é que esse híbrido aí se formou dessa maneira. A gente apenas aqui, nós mortais, temos apenas que saber disso, ó. Apenas isso, ó. Se o carbono só tem simples ligações, a hibridização dele é sp3 ou tetraédrica. Se o carbono tem uma dupla e duas simples, a hibridização dele é sp2 e também chamada de trigonal. Se o carbono tem uma tripla e uma simples ou duas duplas, ele é considerado linear. É só isto que eu tenho que saber. Tá bem?
Não vai entrar no detalhe, do detalhe, do detalhe, que isso não existe mais hoje. Graças a Deus. Tá bem? Então, a resposta, letra B de bola. Cuidado agora, lá vem estequiometria. Lá vem estequiometria. Um lindo pingente de prata pura foi adquirido numa fina joalharia e sua massa descrita nos documentos de compra era de exatos 2,16 gramas. Aí você vem e coloca, não é? A massa, vou colocar aqui em outra cor, a massa de prata, 2,16 gramas. Massa de prata pura. Muito bem, muito bem. Aí ele diz assim: após usar a joia por alguns meses, percebeu que a mesma tinha escurecido. Desconfiada, pediu a um químico, para um químico explicar o que poderia ter acontecido. E o mesmo disse que o escurecimento era por conta da oxidação da prata, por conta do enxofre presente nos fluidos corporais, como o suor. O químico utilizou uma balança analítica e percebeu que a joia tinha tido um acréscimo de massa igual a 3,2 miligramas. Cuidado, cuidado. A massa que foi adicionada é a massa de enxofre. Toda reação de análise, síntese, não é? Toda reação de síntese ou adição, o que você somar aqui vai ser igual nos produtos. Eu vou mostrar já já através da estequiometria. Vou te mostrar já já. Qual a porcentagem de prata que sofreu oxidação? Então, qual a porcentagem de prata que sofreu oxidação? Como é que eu vou fazer isso, hein? Bora lá. Vamos para a estequiometria. Cuidado, cuidado. Geralmente no Enem, ele já te dá a equação e já dá balanceada. A gente não está aqui no Enem. Nós estamos, não é, exercitando para chegar bem lá. Então, veja, se aqui tem 2 de prata, aqui tem que aparecer 2 de prata. Aqui tem 1 de enxofre, aqui tem 1 de enxofre. Tá certo até aqui? Então, por aqui, vê se não dá para dizer isso. Vê se não dá. Eu vou até mais longe para mostrar a vocês esse 3,2 aqui, né? Acréscimo de massa de 3,2 miligramas é a massa de enxofre que reagiu. Vou te mostrar isso. O acréscimo de massa é a massa de enxofre que reagiu. Bora colocar aqui os dados da questão. Eu posso não dizer que 2 mols de prata reagem com 1 mol de enxofre para produzir 1 mol de sulfeto de prata. Claro, né? É só olhar os coeficientes, não é, gente? Ó, 2 mols de prata reagem com 1 mol de enxofre para produzir 1 mol de sulfeto de prata. Ei, detalhe. O escurecimento se dá por conta da formação desse composto aqui. A prata adiciona enxofre e se transforma em sulfeto de prata. O preto da joia é o sulfeto de prata. Então veja que a prata vai ter um acréscimo de massa por conta de quê? De puxar enxofre. Percebeu agora? A prata vai ter um acréscimo de massa porque na reação de oxidação ela está segurando o enxofre que veio dos fluidos, suor, por exemplo. Bora lá. Colocando os dados que me interessam. 2 mols de prata, ele deu lá em cima, é 2 vezes 108 gramas. Ele não deu? Ó. Reage com 1 mol de enxofre. Ele deu 1 mol de enxofre, 32 gramas. Dê uma olhada aqui. Não me interessa esse aqui, não. Eu estou só fazendo a relação com esse último aqui para tu verificar o que danado é acréscimo de massa. E 1 mol de sulfeto de prata vai dar 248 gramas. Não precisava não dele. Bora lá. 2 vezes 108 dá 216. 216 reage com 3,2 para produzir... Aliás, com 3,2 não, desculpe, gente. Com 32. Reage com 32 para produzir... Veja,
216 é o que você tinha de prata. Ó. 216 era o que tinha de prata. Daqui para o lado dos produtos, o que vai ser acrescentado não é a massa de enxofre que vai entrar, não? Quanto é de 216 mais 32? Não é 248, não? Então, veja, quando ele fala aqui na questão, o químico utilizou uma balança analítica e percebeu que a joia tinha tido um acréscimo de massa igual a 3,2 miligramas. O acréscimo de massa, gente, foi justamente o quê? A massa de enxofre que foi adicionada à prata. Pode perceber, ó, 32 sendo adicionado a 216 não vai dar 248, não? Então, a massa final foi acrescida de 32 gramas, porque 32 gramas foi o que reagiu de enxofre. Bora lá, bora lá. 3,2 miligramas, 3,2 miligramas, não é 0,0032 gramas, não é? Ó, 3,2 miligramas é 0,0032 gramas. Significa dizer que essa massa de enxofre foi adicionada a uma certa massa de prata que eu vou achar nessa regra de 3. Qual foi a massa de prata que reagiu com essa massa de enxofre? Se você calcular direitinho, a massa que reagiu com essa quantidade de enxofre vai dar 0,0216 gramas de prata. Isto aqui é o que foi oxidado de prata. Isso aqui, essa massa aqui, foi a massa de prata que sofreu oxidação naquele pingente, naquela joia. Porque se foi acrescido 0,0032 gramas, é porque a massa de prata oxidada foi 0,0216 gramas. Bora lá, essa é a primeira parte do problema. Não foi uma questão fácil, não, essa que eu fiz. Segunda parte do problema. Bora? Ora, se toda a massa da joia tivesse sido oxidada, não teria acontecido 100% de oxidação? A massa da joia toda não é 216? Se ela toda sofresse oxidação, seria 100% de oxidação. Ou seja, teríamos dito que 100% reagiu. Mas dos 2,16, somente 0,0216 gramas foi que reagiu. E a porcentagem que reagiu você vai encontrar nessa regra de 3. E se você olhar direitinho essa regra de 3, isso aí vai dar 1%. E, portanto, a resposta é letra A. Pergunto eu a vocês. Foi uma questão fácil essa que eu fiz? Essa questão aí que eu bolei foi uma questão fácil? Foi não. Isso numa prova poucos iriam fazer. Mas os meus queridos estudantes aí, com certeza, agora já tem mais uma caminhada mais limpa para chegar lá no objetivo final. Tá bem? Não foi fácil. Não foi fácil. Então, esta reação, inclusive, isso é um detalhe que eu vou te mostrar agora, essa reação que eu estou te mostrando aí, a gente aceita, tá? Essa reação aqui, ó, a gente aceita, tá bem? Mas na prática, vou te mostrar como é a reação. A gente aceita essa reação, não é? Você aqui balanceando, 2, aqui 1, aqui 1. A gente aceita que a prata reage com enxofre para produzir o sulfeto de prata, que é justamente o que é escurecer a prata. É um composto escuro. Mas, na realidade, o que acontece é isso aqui. Ó. Aqui está a prata polida, aqui está a prata polida, aqui está a prata escurecida. E prata polida é a G, é a prata. Prata escurecida, quem é? É o sulfeto de prata. Ó. Na realidade, a reação que ocorre é essa. Ó. A prata reage com o gás sulfídrico e o oxigênio para produzir aquilo escuro e água. Então é por isso que você, quando tem uma joia de prata, está numa cidade como São Paulo, tem muito poluente no ar atmosférico, ó, H2S, isso aqui é gás. E esse gás está na atmosfera. E, obviamente, vai interagir ou não com o oxigênio e a prata que está no seu pescoço. Então, é por isso que em alguns locais a prata escurece mais rapidamente do que em outros.
E lembro, dependendo do que você consumiu, você pode liberar nos fluidos, no suor, pode liberar muito enxofre. E aí, rapidamente, aqueles objetos que são de prata também vão ficar escuros bem rapidinho. Então, se liga nessas coisas, né? O Enem adora isso aí. Bora lá. Olha a outra. Muito boa. Uma célula fotovoltaica ou solar é um dispositivo que consegue transformar energia solar em energia elétrica. Verdade. Energia radiante, luz, em energia elétrica. É formado basicamente por duas regiões importantes. A que contém silício dopado com um átomo Y, tá bem, ó. Silício, porque veja que essas placas, esses painéis solares, eles são feitos de silício, ó. Pode ver, ó, são feitos de silício. Mas dopado aqui, ó, com um átomo Y, tá bem? Que tem excesso de elétrons, ó. Tá aqui, ó. Elétron sobrando, ó. Tem um elétron sobrando. Ele faz, ó, o silício faz uma ligação, duas, três, quatro. Mas quando você coloca esse aditivo aqui, ele vai fazer uma ligação, duas, três, quatro. Mas veja que do lado de cá está sobrando um elétron. Então, nesse lado N, é um lado onde você colocou, a gente chama isso de dopagem. Você dopou esse lado de cá, o silício tipo N, com um átomo Y, que ele está sobrando elétrons. Ele faz 4 ligações, como o silício também faz, mas está sobrando um elétron. Do lado oposto, que é justamente o silício, ó, pode ver que é silício, 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 mas veja que ele é dopado com um átomo X, e esse átomo X, ele só tem 3 elétrons. Ele faz 3 ligações, e aqui fica uma coisa que eles chamam de buraco, né? Na realidade, veja que aqui, ó, não existe uma ligação. Isso aqui é um espaço vazio. Esse elétron do silício aqui não está ligado a ninguém. Aí ele diz assim, observando a camada de valências dos átomos X e Y, podemos dizer que podem ser. Quem é que pode ser o X e quem é que pode ser o Y? O X ele tem que ter o quê? 3 elétrons na camada de valência. Quem tem 3 elétrons na camada de valência está na coluna 13, antiga 3A. Correto? Ó, quem tem 3 elétrons na camada de valência pertence à coluna 13, antiga 3A. Eita, vamos lembrar? Boro, alumínio, galho, índio e talho. Boro, alumínio, galho, índio e talho. Então, X, X já pode ser o boro. Tá certo? Aquela historinha que eu disse a vocês. Bom almoço, ganhei indo à Itália. Boro, alumínio, galho, índio e talho. Coluna 13, antiga 3A. Ei, mas esse átomo que está aqui do lado de cá é o átomo Y, que tem um elétron, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Quem é que tem 5 elétrons na camada de valência? Ei, está na coluna 15, antiga 5A. Eita, não posso assimilar sem bizu. Não posso. Nitrogênio, fósforo. Ei, então esse elemento Y pode ser o fósforo. Ei, fósforo está aqui, ó. Então já respondi. Resposta letra E. Se você não lembrasse que, embora ela é da família 13, antiga 3A, você tinha que fazer o quê? A distribuição eletrônica, que eu já mostrei a vocês, e pela distribuição eletrônica você ia ver que o boro tem na última camada, na camada de valência, 3 elétrons. A mesma coisa o fósforo, pegaria o número atômico 15, faz a distribuição eletrônica e iria perceber que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então a resposta, a letra E. Não foi fácil também essa questão. Olha aí os painéis solares. Isso já é uma realidade hoje, gente. Eu passo aqui na Paraíba, depois no sertão da Paraíba, existe uma empresa lá que é particular, que tem 290 mil painéis desse daí, gerando uma energia fantástica, não é? Que é vendida para toda a Paraíba. E energia, entre aspas, para ele, né? De graça. Só que o painelzinho desse é caro. Imagina 290 mil painéis solares desse. Então,
Há uma energia aí realmente que está sendo jogada na rede. E realmente, né, ele funciona assim, ó. A luz do sol bate, arranca elétrons, esses elétrons vêm por aqui pelo fio, ó, passam pelo filamento da lâmpada, a lâmpada acendeu, ó, a lâmpada acendeu, volta, e aí, ó, mais luz solar, arranca elétrons, ó o elétron vindo por aqui, ó o elétron vindo por aqui, o elétron, a luz está apagada, a luz está apagada, quando o elétron vai passar pela lâmpada, a lâmpada o quê? Ó, acende, a lâmpada acende. Então, assim que os painéis solares funcionam. Aí uma vez me perguntaram, e à noite, Pedro? Ora, à noite você usa o painel solar para quê? Para carregar a bateria. Ei, Pedro, mas minha televisão é 220 volts. E aí? Nas baterias ele liga uma coisa chamada inversor. E o inversor transforma 12 volts da bateria em 220 da televisão. E aí você vai ter energia à noite, porque a energia do sol que gerou a eletricidade foi acumulada onde? Nas baterias. Está vendo como é importante essas aulas de química que a gente está vendo, esses simuladinhos? Bora lá, sexta. Eita! Cuidado que eu não corrigi aí, viu? Essa questão aí ela está sem resposta para vocês. Porque o correto, ó, aqui parece que está C, corrijam aí. Na verdade, não é C não, viu, gente? Aqui é A, viu? Eu tinha corrigido, mas infelizmente não deu tempo, não é, do rapaz colocar, tá certo, isso aí. Então vamos lá. Numa destilação fracionada, os compostos que saem no topo de uma coluna de destilação são os mais voláteis. Ei, relaciona logo aí. Não esquece disso que eu vou te falar. Os mais voláteis saem onde? Os mais voláteis saem onde? No topo. Ó, os mais voláteis saem no topo. E quem são os mais voláteis? Anote aí para não esquecer isso. Os mais voláteis são aqueles que têm menor temperatura de ebulição. Chame mais ponto de ebulição não, porque ponto de ebulição já está em desuso há muito tempo, tá? Então, quem sai no topo da coluna é quem é mais volátil. E não esquece, quem é mais volátil tem menor temperatura de ebulição. Sabes que a base física desse processo de separação são as diferentes temperaturas de ebulição. Claro, destilação é essa a base física. Considerando um sistema homogêneo, e sistema homogêneo é solução. Então, considerando um sistema homogêneo, formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C, com massas molares iguais, em que precisamos separá-los por destilação. Aquele que é retirado na base e aquele que é retirado no topo. E, vamos lembrar, mais volátil sai no topo. Mais volátil é aquele que tem menor temperatura de ebulição. Na base, portanto, é o contrário. É o menos volátil. E o menos volátil, anote aí, é quem tem maior temperatura de ebulição. Vou repetir porque os livros não falam isso. Mas o Enem te pega justamente nessas coisas, onde os livros não falam e, consequentemente, alguns professores não fazem as interpretações. E no topo de qualquer coluna de destilação, sempre saem os líquidos que são mais voláteis, menor temperatura de ebulição. Portanto, na base da coluna, vão sair os líquidos que são menos voláteis. E os menos voláteis são aqueles que têm maiores temperaturas de ebulição. Eita! Bora lá. Vê só. Hexano. Hexano, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. O hexano tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. 2-metilpentano. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2-metil tem 1 metil no carbono 2. E 3-metilpentano. 3-metilpentano. Pentano está aqui. Pentano, 3-metil seria aqui. Ei. Quem tem maior cadeia carbônica vai ter maior temperatura de quê? De ebulição. Lembra? Esse pentano tem 5, esse pentano tem 5, mas hexano tem o quê? 6 carbonos. Maior cadeia carbônica, maior força de atração entre as cadeias, maior temperatura de ebulição.
Ei, lembra do que eu te disse agorinha? Maior temperatura de ebulição é o menos volátil. Menos volátil sai onde? Sai na base da coluna. Então eu já estou vendo aqui, eu já estou vendo que A vai sair na base. É o que tem maior temperatura de ebulição porque tem a maior cadeia principal. Quem tem maior cadeia principal tem maior temperatura de ebulição, é o menos volátil. Então até agora eu sei, ou é P de bola ou é D de dado. Aí a bronca vem agora. A bronca, e uma questão dessa caindo em prova vai pegar muita gente. Uma questão dessa caindo em prova vai pegar muita gente. Cuidado, que isso aí é um dado experimental, mas que você tem que saber. Diga lá, alguém quer fazer alguma pergunta? Bora lá. Ó, o 2-metilpentano, cadeia principal tem 5 carbonos. O 3-metilpentano, cadeia principal tem 5 carbonos. Eita, agora danou-se, Pedro. 5 e 5. Esse 2-metilpentano tem um metil no carbono 2. Esse 3-metilpentano tem um metil no carbono 3. Porque eu poderia numerar assim, ó. Eu poderia numerar assim, ó. Cadê aqui? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. E, Pedro, agora eu não vou saber quem é o maior entre esses dois. Vou te dizer. Nunca esqueço do que eu vou te dizer agora. Se as cadeias principais forem iguais, e veja, a diferença é que o metil aqui está no carbono 2 e o metil aqui está no carbono 3, vê o que eu vou te dizer. Aquele que é mais simétrico, que é este daqui, não esquece disso, isso é um dado experimental, aquele que é mais simétrico vai ter maior temperatura de ebulição. Esquece não. Esquece não. Então, sendo assim, gente, ó, vou mostrar aqui, ó. A resposta é bem de bola. Veja, o hexano, vou colocar aqui na cor vermelha para a gente enxergar. O hexano é quem tem maior temperatura de ebulição, ó, 68. Quem tem maior temperatura de ebulição é o menos volátil. Menos volátil sai onde? Na base. Você veja que entre 2-metilpentano e 3-metilpentano, o mais simétrico, veja, o mais simétrico, o que tem para cá não é exatamente igual ao que tem para cá, não. Veja se ele não é simétrico. O que tem para o lado esquerdo não é igual ao que tem para o lado direito. O mais simétrico é maior a temperatura de ebulição. Então, veja, esse aqui é 60, esse aqui é 63. Então, a menor temperatura de ebulição é B de bola. B de bola, portanto, que tem menor temperatura de ebulição é o mais volátil. Mais volátil sai no topo. Eita, questão desafiadora essa, viu? Questão desafiadora. Questão desafiadora. Tá bem? Bora lá. As curvas de solubilidade nos revelam como cada substância química se dissolve numa certa quantidade de água a uma determinada temperatura. Analisando o gráfico, assinale a única afirmativa que está correta. Bora lá. Olha aí as afirmativas. Então, vamos lá. Aqui você tem solubilidade no eixo do X e aqui temperatura. Vamos ver. Letra A. O cloreto de potássio jamais terá a mesma solubilidade que o dicromato de potássio. Isso está falso. Vou mostrar. Jamais terá a mesma solubilidade. Está aqui, ó. Vê esse ponto aqui. Cloreto de potássio está com a mesma solubilidade do dicromato de potássio. Não está, não? Ó. Nesta temperatura aqui, ó, nesta temperatura aqui, eles vão ter a mesma solubilidade. Falso. P de bola. Nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o cloreto de cálcio, qual é a temperatura, hein? Nas CNTP, e esquece não, nas CNTP a temperatura é 0 graus Celsius. Ele diz que o cloreto de cálcio é mais solúvel que o nitrato de sódio. E 0 graus está aqui. 0 graus, a solubilidade do cloreto de cálcio é 60. A solubilidade do nitrato de sódio é maior, 73. Ele está dizendo que o cloreto de cálcio é mais solúvel? Já está falso. Já está falso. Quem é mais solúvel aqui é, ó, cloreto de cálcio e nitrato de sódio. Quem é mais solúvel é o nitrato de sódio a 0 grau. C. O nitrato de chumbo 2 tem sempre a mesma variação de solubilidade, que o cloreto de sódio
para o mesmo intervalo de tempo? Claro que não. Ó. Observe aqui. Se você olhar direitinho, esse intervalo aqui para o nitrato de chumbo 2 é a mesma variação que... pega o mesmo intervalo. É a mesma variação que teve... desculpa, aqui, vou apagar aqui que está errado. É a mesma variação que vai ter o cloreto de sódio. Vamos ver, o cloreto de sódio está aqui. Ó. É a mesma variação que teve o cloreto de sódio? Claro que não. Veja que a solubilidade do nitrato de chumbo é mais acentuada a curva. Significa dizer que no mesmo intervalo de tempo, você dissolve mais nitrato de chumbo do que cloreto de sódio. Veja que, aumentando a temperatura, a solubilidade do cloreto de sódio é quase a mesma. Então, falso. Derivado. O sulfato de sério, quando dissolvido em água, pode liberar calor, dependendo da faixa de temperatura, sendo, portanto, um processo exotérmico. Verdadeiríssima, a resposta é essa daí. Vamos lembrar, bora lembrar, não esquece disso não. Toda curva que for ascendente, o processo absorve calor e é endoenergético ou endotérmico. Portanto, a maioria, esse daqui é ascendente, 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 todos eles são ascendentes. Então, todos eles aí são endotérmicos, menos um. Tu estás percebendo que o sulfato de sério, esse aqui, a curva é descendente. Curvas que são descendentes liberam calor quando se dissolve. São exotérmicas ou então exoenergéticas. Resposta delimitada. Esquece não, nesses gráficos de curvas de solubilidade. Curvas que são ascendentes absorvem calor, são endotérmicas. Curvas que decrescem, são descendentes, liberam calor, são exotérmicas. Esquece disso não, esquece disso não. Bora, oi. Presta atenção, questão bem boazinha essa que eu fiz. Ó. Uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico foi colocada em um equipamento de Hoffmann com a intenção de produzir um combustível e um comburente em proporções estequiométricas por eletrólise. Nas condições ambientais, em 10 minutos foram produzidos o combustível hidrogênio conforme a figura. Tu estás vendo aí na figura que o volume de hidrogênio produzido foi 20 mililitros ou não? Isso aqui é um infográfico, ó, 20 mililitros de hidrogênio. Ó. Muito bem, qual é o respectivo volume do comburente? Para queimar hidrogênio, comburente é quem reage com o combustível. Por exemplo, se eu vou queimar hidrogênio, eu preciso de oxigênio. O oxigênio é o comburente. Eu vou queimar gasolina. Gasolina é o combustível. Quem é o comburente? O oxigênio. Eu vou queimar álcool. O álcool é o combustível. Quem é o comburente? O oxigênio. Mas, Pedro, como é que eu vou saber a quantidade? Você não me deu quantidade de carga elétrica, você não disse nada. Oxente, bora lá. Presta atenção. Para produzir gás hidrogênio, veja lá na eletrólise que foi produzida no polo negativo, ó, que é o polo negativo. Então, o que é que acontece? Vamos lembrar, não posso esquecer disso não. Ó. 2H+, chega lá no polo negativo, recebe 2 elétrons e se transforma em gás o quê? Hidrogênio. Não é assim que se produz hidrogênio na equação? No polo positivo, isso aqui não é ácido sulfúrico em meio aquoso? Você vai ter H+ do ácido, SO4 menos 2 do ácido. Você vai ter aqui dentro H+ da água, você vai ter OH- da água. Eita, vamos lembrar? Não precisava disso não, mas vamos lembrar. Entre OH- e SO4 menos 2, quem procurará primeiro o polo positivo? O OH-. Vamos lembrar a regra? A hidroxila se descarrega antes dos ânions oxigenados. Mas não posso esquecer como é a descarga. Essa equação eu pedi para você lembrar, para você memorizar mesmo. 2 hidroxilas chegam no polo positivo, perdem 2 elétrons, se transformando em água, mais um meio de quê? CO2. Observe que tem que ser, ó, se aqui ganhou 2 elétrons, aqui tinha que perder 2 elétrons. Isso é fundamental. Mas o que eu quero que você perceba é que sempre será produzido 1 de hidrogênio para cada metade de oxigênio, não é não? Observe, ó,
cada 1 mol de hidrogênio produzido vai ser produzido nessa eletrólise a metade de oxigênio. Acabou a questão. Vê que questão bonita eu fiz. Se o volume de hidrogênio é 20, se o volume de hidrogênio é 20, o do oxigênio tem que ser o quê? A metade. Quem é a metade de 20? A metade de 20 é 10. Simples assim, gente. Simples assim. A gente às vezes pensa que uma questão ela Q igual a IT, não, eu vou usar aquela história de 96.500 coulomb. O Enem adora questões assim. É por isso que minhas questões, de vez em quando, a turma rouba e leva para fazer, colocar nos seus vestibulares. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Eu quero que eles peguem mesmo. Tá bem? Graças a Deus eles gostam das minhas questões. Vamos adiante. Lembrando que para a semana, a nossa aula, eu começo concentração das soluções, concentração comum, concentração em mol por litro, que antigamente a gente chamava de molaridade. Muito importante, viu? E já começo também as funções oxigenadas, as características, as propriedades, muito importante. Esquece não. A próxima semana está imperdível. Bora lá. Eita, tá passando a hora, não vai ter nada não. Eu vou resolver às 10. Quero nem saber. Bora lá. De grandezas químicas. Ó, a turma não gosta muito de grandezas químicas, né? Mas vamos fazer. A dose de tratamento, deixa eu colocar aqui. A dose de tratamento para uma pessoa que está com insuficiência de iodo é geralmente de 12,5 miligramas por dia a 50 miligramas de iodo por dia. Quando ele fala iodo aí, gente, ele está falando I menos, viu? Porque a gente não consome I2, não. A gente consome I menos. Isso é o que a bioquímica, vamos dizer assim, um palavreado da química que você tem nesses institutos, né, na bioquímica. Uma pesquisa inicial indica que uma pessoa com insuficiência de iodo leva cerca de 3 meses, então são 3 meses, para tomar iodo suficiente, considerando a dose máxima. Quantos íons iodetos aproximadamente esse paciente deve ter ingerido ao final do tratamento? E ao final do tratamento é ao final de 90 dias. Concorda? E vão ser 3 meses, ou seja, 90 dias. E ele fala aí na questão com o quê? Com a dose máxima. E a dose máxima é 50 miligramas por dia. Muito bem. Vamos logo calcular aqui. Primeira parte do problema. Parte A. Presta atenção. Primeira parte do problema eu posso dizer assim, em um dia, a dose máxima que essa pessoa pode tomar é 50 miligramas de iodo. Tá? Então, em um dia, ele pode tomar, vamos transformar isso para gramas, 0,05 gramas de iodo. Mas quantos dias mesmo ele vai ter que tomar? Ele vai ter que tomar por 90 dias, 3 meses. 90 dias ele vai precisar de uma massa M de iodo. E essa massa M de iodo, isso aí vai dar 4,5 gramas de iodo. Então, essa é a massa que ele terá tomado no final do tratamento de 3 meses. Tá bem? Sim, Pedro, você calculou a massa, mas eu quero o número de íons. Como é que eu vou fazer? Ei, esqueceram foi dessa relaçãozinha aí? E esqueceram foi? Veja, eu tenho uma massa e ele quer saber o número de íons. Então, eu tenho a massa e quero saber o número de íons, entidades, né? Entidades aí pode ser átomos, moléculas, íons, pode ser qualquer coisa. Então, eu vou pegar esses dois, Eu vou pegar a segunda parte do problema. A massa molar em gramas. Eu poderei relacionar, arredondando, que hoje a gente arredonda, 6 vezes 10 a 23 íons. Não é a constante Avogadro? Ora, mas quem é a massa molar do iodeto? Está aqui, A massa molar do iodeto é 137. Então, em 137 gramas de íons iodeto, você vai ter 6 vezes 10
a 23 íons. E qual é a dose que o cara tomou, a dose máxima durante 3 meses? 4,5 gramas. 4,5 gramas significa dizer que o número de íons que ele tomou no final de todo o tratamento, você vai calcular nessa regra de 3. Isso vai dar aproximadamente 0,2 vezes 10 a 23. E, colocando na notação científica, se eu vou andar uma vírgula para a direita, eu vou subtrair o número de casas que eu andei para a direita. Se eu andei uma casa, eu subtrai 1. Vai ficar 22. 22 íons. Qual é a resposta dessa questão? Letra B de bola. Ei, foi uma questão fácil também? Mas a gente aqui está exercitando para a gente chegar em qualquer condição de qualquer vestibular no topo. Eu quero comemorar com vocês amanhã. Bora para a última. Bora para a última. Cuidado. Mistura química com biologia. Os nucleotídeos são monômeros, unidades elementares, que formam o DNA e o RNA. Verdade. São estruturas formadas por bases nitrogenadas. Então, você tem, deixa eu colocar aqui em vermelho, você tem uma base nitrogenada, formadas por bases nitrogenadas, pela desoxirribose, e um grupo fosfato. Vocês viram isso na biologia. Derivado ácido fosfórico. As bases nitrogenadas, que são essas daqui, formam os nucleotídeos, derivam da pirimidina e da purina. Então, essas bases nitrogenadas aqui são derivadas dessas duas substâncias. Essas bases, representadas a seguir, apresentam cadeia carbônica, que é a classificação, gente. Ó, essas bases nitrogenadas são derivadas da purina e da pirimidina. Olha aqui as bases. Então, ele quer saber a classificação dessas cadeias. Bora. Eu posso ou não dizer que todas essas bases são cadeias o quê? Fechadas, ou seja, cíclicas. Todas elas são fechadas. E posso dizer ainda mais que isso. Eu não sei se você está percebendo aqui que entre esses dois carbonos tem uma dupla ligação, ó. Tem dupla ligação, ó. Tem dupla ligação. Está aqui, ó. Dupla. E cadeias que têm dupla ou tripla entre carbonos, ela é considerada o quê? Insaturadas. Qual é a resposta a essa questão? Letra C.